Olá, queridas mães que clamam pelos seus filhos, pelos filhos, para estarem guardados sob as asas de Deus. Estamos aqui unidas, tudo bem com vocês? Estamos unidas para mais uma mensagem vinda do céu, diretamente para o nosso coração, para nos transformar em mães com o poder que vem do alto para clamar pelos nossos filhos. Então, me permitam fazer uma oração antes de iniciarmos esta mensagem, que eu creio que, assim como toca no meu coração, vai tocar no coração de vocês também. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, adorado Pai, que nesse instante, Senhor, possamos ouvir a Tua doce voz falar à nossa mente, nosso coração e nos transformar, Pai. Transformar em mães de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, orando pelos nossos filhos, clamando pelos nossos filhos com o poder do Seu Santo e Bom Espírito, e clamando também, Senhor, pelo nosso próximo, Senhor, além dos nossos familiares. Conduza-nos nesta mensagem, Senhor, com o poder do Seu Santo e Bom Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ter uma mensagem maravilhosa vindo do Senhor Jesus para cada uma de nós, uma mensagem que eu creio vai falar muito alto ao nosso coração. Uma questão de escolha. Nós entendemos que Deus nos fez agentes morais livres, ou seja, Deus nos dá a liberdade de acordo com a consciência que cada um de nós tem de escolhermos, de exercermos o dom, que é um presente de Deus, da vontade, o poder da vontade nas nossas vidas. E hoje nós temos como título esta mensagem uma questão de escolha. É muito interessante que este comportor, Leonid Serkovsky, da União Soviética, ele foi um comportor, ele com certeza já deve ter falecido, porque esse dizeres eu tirei de um livro muito interessante, que eu gostaria até de indicar para vocês, quem não conhece ainda, que chama O Boi que Guardava o Sábado. É o título do livro. Como Deus, ele, por meio dos próprios animais, o nome dele é glorificado e é um auxílio na salvação das pessoas também. Olha o que esse comportor disse uma vez que ele visitou um casal que estava perdido, no sentido assim, sem muita perspectiva de futuro. E num dos encontros ali, ele vendeu o grande conflito para eles e a Bíblia. E a Bíblia era proibida lá, naquela ocasião, e um país comunista, muito fechado. E olha o que ele disse numa das conversas que eles tiveram, e eu achei que foi providencial, porque tem tudo a ver com a mensagem de hoje, com o título de hoje, uma questão de escolha. Olha só. As pessoas sempre tiveram escolha. O povo, antes do dilúvio, teve a escolha de entrar na arca ou não. A escolha era deles. A escolha sempre vai ser de cada um de nós. Os israelitas tiveram a escolha de crer que Deus podia levá-los para o outro lado do Mar Vermelho, quando procuravam escapar dos egípcios. Era sua escolha. Tiveram que avançar pela fé ou ficar para trás. O povo de Deus teve escolha quando Samuel disse que Israel não precisava de um rei. Samuel lhes disse que Deus devia ser seu rei, mas, novamente, a escolha era deles, e escolheram ter seu rei de todo jeito. Então, aqui nós estamos vendo, realmente, que o povo de Deus, ele teve toda a oportunidade de escolher. Ele teve toda a oportunidade de escolher. Nós também temos a oportunidade de escolher. Por sua própria escolha, todos estão decidindo o seu destino. E Deus está conduzindo todas as coisas para alcançar seus objetivos. É maravilhoso isso, que Deus está conduzindo todas as coisas para alcançar o próprio objetivo dele. Nada pode frustrar os planos de Deus. O mais triste é que a única coisa que pode frustrar os planos de Deus para cada um de nós, isso como indivíduo, é o nosso próprio eu,
é as nossas próprias escolhas, nossas próprias vontades, quando não estão pautadas sob o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. O Senhor está constantemente nos convidando a tomar decisões por meio de sua palavra. Isso é maravilhoso. Deus nos convida, vinde arrazoemos. Deus nos convida a pensarmos, a exercermos o dom que Ele nos deu. Somos seres pensantes, somos a coroa da criação de Deus. Isso é maravilhoso. Então, constantemente, Deus é incansável em nos convidar para mostrar, olha, isso é certo, isso é errado, você tem a liberdade de escolher. Porém, filho, siga este caminho, porque este vai ser o caminho de vida. Deus sempre vai nos fazer pensar. Ele nunca vai incutir algo, nos obrigar a algo. Não, pelo contrário, Cristo veio para nos libertar. Somos livres para aceitar ou não os convites que vêm de Deus. Esses convites tão especiais, tão maravilhosos que nós encontramos por meio da palavra dele. E alguns convites nós vamos ler aqui, da palavra de Deus. O primeiro deles, Mateus 11, 28 a 30, muito conhecido de nós. Quão importante é. Vinde a mim. Olha o convite, vinde. Como vamos escolher? Como vamos responder este convite? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo nos convidando a estarmos junto com Ele, passando por todo o percurso enquanto estamos vivendo neste mundo de trevas. Cristo nos convida, toma o meu jugo, aprende de mim, que sou manso e humilde. Mas entenda que Deus apenas lança um convite para nós. Qual vai ser a nossa resposta para este convite? Nós, como mães, qual vai ser a resposta para este convite de amor que Deus nos dá? Porque o jugo do dia a dia é tão pesado, nossas preocupações. Nós que somos mães, como nós nos preocupamos com os nossos filhos, como nós queremos que eles estejam bem, como nós queremos que eles estejam a salvo, mas antes disso, nós precisamos estar tranquilas. Nós precisamos aceitar este convite que Jesus, com tanto amor nos fala, tanto amor nos traz. E aí toda essa preocupação, que não deve existir, porque a preocupação, ela é um misto de incredulidade. Ela é um misto de incredulidade. Parece que não. É até sensível o que eu estou falando. Mas a preocupação, ela tem um misto ali de incredulidade. Porque se Deus disse que vai fazer aquilo que Ele disse que ia fazer, nós devemos confiar. E quando eu estou confiando em Deus, por mais que eu esteja com aquele anseio que aquilo aconteça, com uma vontade muito grande de ir salvar pelo meu filho, eu devo entregar para Deus e confiar e descansar nele. Vamos para o próximo, Lucas 9, 23. Dizia a todos, outro convite do nosso Deus. Se alguém quer vir após mim, ele fala, alguém quer? Alguém quer vir após mim? Então olha o que tem que fazer. A si mesmo se negue, dia a dia, e siga-me. O siga-me tinha que estar em negrito também, porque são ações que são respostas da escolha que eu fiz ao convite. Então, eu ouço o convite de Deus, eu escolho, e de acordo com essa escolha, eu vou reagir, eu vou agir. É uma reação a algo que me foi proposto. Então, eu vou atrás de Cristo, vou após Cristo, eu me nego diariamente, e vou dizer mais ainda, de agora em agora, este é o momento que nós devemos nos negar, daqui 10 minutinhos de novo, vamos nos negar de novo, uma vida de negação, abnegação. Nós devemos tomar a cruz de Cristo, a cruz que já apagou os nossos pecados. Mas, na verdade, ele fala para a gente tomar a nossa cruz. Mas nós tomamos a cruz de Cristo porque a cruz de Cristo já pagou o pecado. Mas nós temos a nossa cruz. E a nossa cruz é o próprio eu.
E esse eu, ele deve ser morto todos os dias. Todos os dias. E siga-me. Vamos seguir a Jesus. Este é o convite que ele nos faz. Outros convites. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos. Esse se é uma condição. É uma condição. Então, se nós dermos ouvidos à voz de Deus, a voz do nosso Senhor Deus, guardando os mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o que vai acontecer? Deus vai poder ser Deus na nossa vida. Muitas vezes nós impedimos de Deus ser Deus nas nossas vidas porque nós não damos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. E Ele nos convida, olha, você tem a liberdade de querer me ouvir, de querer me escutar. Você tem essa liberdade. Você me ouvindo, você me escutando, você pode ouvir a voz do seu Deus, você pode ouvir a voz do seu Deus, você pode ser transformado pelo seu Deus. Eu posso ser Deus na sua vida. É o convite de Deus para nós. Outro convite. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, nós que somos mães, os pais também, nós que somos mães, pais, e eu evidencio muito mães, porque são as mães, esse grupo aqui, são mães que sempre se reúnem diariamente, vários horários no dia, se reúnem, jejuam, para quê? Para que nós possamos ser uma bênção para os nossos filhos. Mas antes disso, nós temos que aceitar isto, para que nós vivamos, e a nossa descendência também. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, os seus anos de vida neste mundo, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É uma promessa de Deus, é um juramento de Deus. Ele não é homem para mentir, ele vai fazer aquilo que ele diz que vai fazer. Temos que confiar nas promessas de Deus. Ambos os versículos, ambos os convites de Deus estão em Deuteronômio, capítulo 30. E aí estão os versos. Em Josué 24:15, este é um convite que nós muitas vezes sabemos até de cor, mas nós precisamos orar ao Senhor e nos esforçar, sim, porque a nossa parte é nos esforçar, é nos movimentar em direção, é marchar em direção, na direção que Deus nos pede. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa casa deve ser um lar de bênçãos. Nossa casa deve ser um lugar onde os santos e bons anjos amem ficar. Nossa casa deve ser um lugar onde o nome de Deus é glorificado. É glorificado. 1 Reis 18:21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Eu não sei o que é pior. E Deus sabe o que é pior. A neutralidade é terrível. Lembram-se que diz lá em Apocalipse, falando de Laodiceia, porque és morno, estou a ponto de te vomitar. O morno é aquele que fica na neutralidade. É aquele que está na neutralidade. Diz que segue Jesus, está vivendo como os mundanos e fica de braços cruzados, achando que Deus vai fazer exatamente tudo por ele como se ele fosse um robô. Deus já fez tudo por nós, mas ele nos dá a liberdade para escolhermos se nós vamos querer este tudo ou não vamos querer.
Porém, Deus não pode falar, nos pegar pelo braço e nos puxar à força de onde estamos sentados e nos fazer caminhar e nos obrigar a ir. Este não é o nosso Deus. Porém, a neutralidade é abominável para Deus. Se você é frio, seja frio. Se você é quente, seja quente, mas não seja morno. Porque há mais chance de salvação para o frio do que para o morno. Há mais chance de salvação para aquele que se decide por algo do que aquele que fica na neutralidade, não responde nada. E Deus nos chama a responder ao convite dele. Ou com o sim, sim, Senhor, eis-me aqui, eu aceito, ou com o não. Não, eu não quero, eu quero só viver essa vida neste mundo mesmo, tá bom para mim, não quero. Deus respeita isso, mas a neutralidade é algo terrível para Deus. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, de maneira madura, e fortalecei-vos. Tudo isso vem do nosso Deus para nós. Ele nos dá poder para isso, mas nós precisamos escolher estar firmes, escolher nos portar como maduros na fé e nos fortalecer em Cristo Jesus, justiça nossa. Outro verso, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós devemos nos revestir, devemos estar firmes. Outro convite, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Cristo derramou até a última gota para nos libertar da miséria do pecado. Então, todas as vezes que nós, de maneira consciente, caímos, de maneira consciente, sabendo que aquilo era errado, e fazemos mesmo assim, estamos sendo rebeldes a Jesus, estamos simplesmente dizendo assim, o seu sacrifício não foi suficiente na minha vida. Eu não quero, eu prefiro isso aqui, que eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Cristo nos faz um convite, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Esta liberdade custou caro, esta liberdade custou a morte de Deus. Ele ficou 3 dias. E a morte que Cristo morreu foi a morte eterna. Mas louvado seja Deus, porque ele venceu para que cada um de nós, no poder que esteve nele, o poder do Espírito Santo vindo do alto, o próprio Deus, poder vindo de Deus, o próprio Deus, ele venceu com este poder para que nós pudéssemos vencer com esse mesmo poder. Olha, este convite é maravilhoso. Clama a mim. O que mais nós fazemos é clamar ao nosso Deus pelos nossos filhos. Clamar ao nosso Deus pelos nossos queridos. Vamos continuar clamando. Este convite, eu creio que para nós é um convite que enche o nosso coração de alegria. Porque olha o que diz aqui. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que não sabes. Esse é o nosso Deus. Ele pede para nós, ele diz, clama mesmo, porque eu vou te responder. Maravilhoso. Deus só tem pensamentos bons, Deus só tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Nós devemos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Eu tenho aqui o exemplo de Daniel, porque estudando um pouco ali no deserto da tentação, e eu falo um pouco porque é um estudo que para mim não tem fim. É a palavra de Deus, então os testemunhos são a palavra de Deus. Então, a cada vez que nós vamos lendo, relendo, novas oportunidades, novas experiências, porque nós estamos sendo transformados por Deus e em desenvolvimento. Então, o que eu li na semana passada, se eu ler hoje de novo, e se eu estiver crescendo na graça de Cristo Jesus, hoje, para mim, a luz vai estar mais expandida. Então, eu creio que Daniel tem tudo a ver, porque a primeira tentação de Satanás foi em relação justamente à questão do apetite. Porque Satanás sabe que se ele nos deixar doentes, nós não vamos conseguir raciocinar direito, nós não vamos conseguir escolher, exercer o dom da vontade, que é tão maravilhoso, e que nem Deus e nem Satanás podem interferir na nossa vontade.
Não pode. E Satanás, sabendo disso, ele é baixo, ele é sujo, ele faz com o quê? Ele cria muitas coisas, muitos alimentos terríveis. Ele cria tudo isso para destruir o nosso corpo, para que a nossa mente fique doente também, para que a gente fique com a mente embotada, anuviada, e aí não tem como nós discernirmos o que é certo e o que é errado, porque a nossa carne, o nosso eu está muito vivo para entender um assim, diz o Senhor. O ser carnal não entende o que é espiritual, e é por isso que ele tem que ser espiritual, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, Daniel, ele é um ótimo exemplo disso. Como ele exerceu a escolha dele. Daniel aceitou entregar a sua vontade a Deus. Disse sim ao convite vindo do trono da graça. Ele disse sim. Voltamos àquele texto que é tão fantástico e que Deus nos ajude a memorizar. Nós temos que ter esse texto memorizado, colaborando a vontade do homem com a de Deus, ou seja, eu entregando as minhas vontades, as minhas escolhas que são más, eu entrego no trono de Deus e falo, Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero a tua escolha na minha vida. Eu quero assim, diz o Senhor, na minha vida. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Nosso Deus é justo. Tudo que ele nos pede, ele nos dá poder para cumprir. Nós não devemos esquecer disso. E Daniel sabia disso. Tanto ele sabia que ele usou o poder da escolha, da vontade que Deus deu para ele. Ele confiava em Deus, ele obedecia a Deus, ele praticava os conselhos de Deus. Tanto é que neste momento que nós conhecemos muito, olha qual foi a resposta dele naquela situação toda. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Por quê? Porque ele sabia que o corpo dele, que a estrutura tão maravilhosa, a maquinária humana que Deus tinha feito, ele sabia que era templo do Espírito Santo. Ele sabia que pertencia a Deus e não a ele mesmo. Ele sabia que não pertencia a ele, mas que pertencia ao Deus, Criador do céu e da terra. E ele não queria entristecer esse Deus, contaminando aquilo que Deus estava cuidando com tanto apreço, com tanto carinho, educando Daniel no que como ele deveria se alimentar, o que ele deveria ler, o que ele deveria fazer na vida dele. Uma resposta positiva ao convite de Deus é a vida de Daniel. O profeta Daniel tinha um caráter notável. Ele foi brilhante exemplo daquilo que os homens podem chegar a ser quando unidos com o Deus da sabedoria. Lembram-se? Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna o quê? Onipotente. Daniel colaborou a vontade dele com a de Deus, se tornou onipotente. Por isso, ele foi brilhante exemplo daquilo que os homens podem chegar a ser quando unidos, o homem coparticipante da natureza divina, 2 Pedro 1,4, com o Deus da sabedoria. Uma breve narrativa da vida deste santo homem de Deus ficou registrada para a animação daqueles que poderiam, mais tarde, ser chamados a suportar a prova e a tentação. É interessante porque esse versículo, para cada um de nós, ele traz uma mensagem que é de acordo com as lutas de cada um. Existe a mensagem para o povo, mas existe a mensagem para Débora, para cada uma de vocês, para cada um de vocês também. Retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor, aqueles que professam que são do Senhor Jesus, aquele que se faz, aliás, que quer se fazer, que quer que Deus transforme num vaso de honra,
num vaso de honra, ser sal e luz para este mundo, deve se retirar, sair de onde haja coisas imundas, coisas que Deus não ordena nós fazermos, coisas que são abomináveis para Deus. Nós devemos sair do meio disso, devemos nos purificar. E quem que nos purifica? Nós estamos no período de expiação. Jesus está nos purificando nossa mente, nosso coração, mas é óbvio, daqueles que estão permitindo este momento, enquanto ainda achamos a graça, a porta da graça aberta, o dom do Espírito Santo disponível para nós, ilimitado. Para quê? Para que Deus possa nos purificar. E como diz aqui, purificai-vos, como que eu posso? Eu não posso me purificar a mim mesmo? Não, você não pode, mas você pode escolher. Embora eu queira, eu não vou fazer, porque eu estou sendo purificada por Deus. Eu não quero sujar tudo aquilo que Deus já limpou. Eu não quero voltar para o vômito. Foi para a liberdade que Cristo me salvou. Eu não quero voltar para o jugo de escravidão. Aceitaremos este convite vindo do céu? Aceitaremos este convite vindo do Senhor? É para cada um de nós pensar. Daniel não hesitou por longo tempo, decidiu permanecer firme em sua integridade, fosse qual fosse o resultado. Assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Irmãs, nós como mães, precisamos entender isso. É sim, sim, não, não. O meu primeiro não para algo que eu amo é difícil. O meu primeiro não para o meu filho, para alguma coisa que eu sei que meu filho vai ficar triste, vai ficar chateado, é difícil. Mas é para que ele possa entender que aquilo é errado. Então, eu só vou responder, cada resposta minha, ela vai estar fortalecida ou a favor do convite de Deus ou contra o convite de Deus. Porque se Daniel chegou a esse ponto aqui, que ele negou, podendo até perder a própria vida, ele não saberia como aquele rei ia proceder, porque era um rei sanguinário, Nabucodonosor era sanguinário. Quando a pessoa não concordava com ele, ele mandava matar, ele não estava nem aí. A gente viu na história dos amigos de Daniel, a gente viu eles serem lançados, a gente não viu, pela fé nós vimos, lançado na fornalha ardente, ele ainda 7 vezes mais, aumenta. Então, era um homem sanguinário. Mas Daniel não hesitou, ele não duvidou, ele não foi incrédulo. Ele confiou no Deus que ele servia. Nós devemos orar a Deus, queremos ter essa fé. É a fé de Cristo Jesus, essa fé. Um caráter irrepreensível. Daniel foi submetido às mais severas tentações que podem assaltar os jovens de hoje. Contudo, foi leal para com a instrução religiosa recebida na infância. Olha, nós como mães aqui. Mas, Débora, meu filho já tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Débora, meu filho já tem filhos. Você continua sendo mãe. Você continua sendo o exemplo do seu filho. Você continua. E é por meio da sua atitude, da sua lealdade a Deus, seu filho vai olhar para você. E por mais que agora, neste momento, ele não consiga enxergar, ele não consiga este caminho, que é o caminho da verdade da vida, que é Cristo Jesus na vida dele, se ele está afastado, mas ele vê em você uma firme rocha. Por quê? Porque a rocha é Cristo Jesus em você, a esperança da glória. Em cada uma de nós, mães, nós temos que ser as mãos, os pés, o rosto de Cristo para os nossos filhos, não importa a idade. Claro, principalmente na infância, porque eles vão crescer neste ambiente, mas se não teve essa oportunidade, se não tivermos essa oportunidade, se estava muitas vezes no tempo de ignorância em relação a isso, a essa missão tão nobre que Deus nos deu, para entregar os nossos filhos nas mãos do Pai, nas mãos de Jesus. Senhor, olha aqui, o filho que o Senhor me emprestou, está aqui. Nós temos que aceitar os convites de Deus. Continuando aqui com Daniel. Ele estava cercado por influências que subverteriam aqueles que vacilassem entre o princípio e a inclinação. Todavia, a palavra de Deus o apresenta como um caráter
irrepreensível. Caráter irrepreensível. Nós precisamos clamar ao Senhor e nos esforçar. Vontade do homem. O meu desejo é ser irrepreensível, Senhor. O meu desejo é ser irrepreensível. Deus fala, glórias, filho. Glórias ao meu nome, porque você quer ser irrepreensível. Eu vou te tornar irrepreensível. Mas, filho, muitas coisas vai doer para que você seja irrepreensível, tá bom, filho? Mas vem junto comigo, toma o meu jugo que é suave e vamos juntos. Continuando, Daniel não ousava confiar em seu próprio poder moral. Ele não ousava confiar em seu próprio poder moral. A oração era para ele uma necessidade. Ele fazia de Deus a sua força e o temor do Senhor estava continuamente diante dele em todos os acontecimentos de sua vida. Nós vemos aí o exemplo de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Quando Daniel estava, Jesus ainda nem tinha nascido neste mundo, mas olha que coisa mais linda. Ele já andava como Cristo. Por quê? Porque o Espírito que estava em Cristo Jesus estava nele. Ele estava sendo conduzido pelo céu, por Deus. Então, a oração era uma necessidade. Ele fazia de Deus a sua força. Ele temia a Deus. Ele estava continuamente diante de Deus, Cada acontecimento, nós não dá para separar. Eu vou no mercado, eu vou fazer tal coisa. Nós temos que ser tementes a Deus em todos os momentos da nossa vida e falar, Senhor, eu não sei escolher isso, me ajuda a escolher, eu não sei me vestir, eu não sei fazer nada, me ajuda. Total dependência de Deus. Daniel possuía a graça da genuína mansidão, era verdadeiro, firme e nobre. Era verdadeiro, firme e nobre. Parece com alguém? Genuína mansidão? Não parece uma cópia de Cristo? Olha que coisa mais linda. Procurava viver em paz com todos, ao mesmo tempo que era inflexível como o cedro altaneiro, no que quer que envolvesse princípio, em tudo que não entrasse em colisão com sua fidelidade a Deus. Era respeitoso e obediente para com aqueles que sobre ele tinham autoridade, mas tinha tão elevada consciência das reivindicações de Deus, que as de governadores terrenos se lhe subordinavam. Então, ele respeitava. Se não estava indo contra o assim diz o Senhor, ele era respeitoso e obedecia. Mas se, com certeza, como aconteceu, essa mesa aqui, eu não posso participar dessa mesa, então é não. Que coisa mais linda. Não seria induzido por nenhuma consideração egoísta a desviar-se de seu dever. Isso foi construído na vida de Daniel, não foi de uma hora para outra. Foi de não e não. Foi a mãezinha falando não, e ele crescendo, e ele entendendo. E os nãos que doíam na pele dele, na carne dele, mas ele resolveu, ele decidiu que ia ser fiel a Deus. O caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um admirável exemplo do que a graça de Deus pode fazer de homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. Isso é para nós. Olha o que Deus pode fazer por meio de nós, de cada um de nós. O registro de sua vida nobre, abnegada, é uma animação para a humanidade em geral. Dela podemos reunir força para resistir nobremente à tentação e firmemente, e na graça da mansidão, suster-nos pelo direito sob a mais severa provação. E daí nós ficamos entendendo que a gente passa a entender como aqueles mártires, eles iam para a fogueira, as meninas iam ser enterradas vivas, colocavam nos seus melhores vestidos. Por quê? Porque eles sabiam em quem eles criam. Porque eles decidiram que iam ser fiéis até Deus. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. O perigo de escolher não aceitar o convite de Deus. É muito perigoso escolher não aceitar o convite de Deus. E eu não posso em um momento escolher e em outro momento não, porque aí eu vou estar cocheando, eu vou estar morna. Hoje há entre os professos cristãos muitos que haveriam de julgar que Daniel era por demais esquisito e o considerariam mesquinho e fanático. Minhas amadas mães, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, para muitos, e a grande maioria,
é muito triste falar, mas para a grande maioria, aqueles que querem fazer a vontade de Deus vão ser vistos como mesquinhos, fanáticos, esquisitos. Mas nem por isso nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Eles consideram a questão do comer e beber como de muito pequena importância para exigir tão decidida resistência, tal que poderia envolver o sacrifício de todas as vantagens terrenas. Olha que ledo engano, que ledo engano. Continuando. Mas aqueles agora vamos ver o que vai acontecer agora. Vai acontecer uma virada aqui. Mas aqueles que assim raciocinam notarão no dia do juízo que se desviaram dos expressos reclamos de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma para o certo e para o errado. Não te estribes em seu próprio entendimento. É um convite que Deus nos faz. Não confie em você mesmo. Jeremias 17:9. Enganoso o coração, desesperadamente corrupto, perverso. Mas aqueles que assim pensam hoje, lá no grande dia vai ter a virada. Eles vão entender que eles não seguiram a palavra de Deus, ou assim diz o Senhor. Eles seguiram a sua própria opinião. Descobrirão que aquilo que lhes parecera sem importância não fora assim considerada por Deus. Seus reclamos deveriam ter sido grandemente obedecidos. Aqueles que aceitam e obedecem a um de seus preceitos, porque lhe convém, ao passo que rejeitam a outro, porque sua observância haveria de requerer sacrifício, rebaixam a norma do direito e, por seu exemplo, levam outros a considerarem levianamente a lei de Deus. E aí entra o nosso papel de mãe, papel de pai, de mãe, de responsável pela vida de alguém. Quando nós baixamos a norma, muitos dos nossos filhos vão dizer assim, mas se ela não faz, por que eu vou fazer? Mas se ela não ora, por que eu vou orar? Mas se eu vejo nela ainda ela sendo estúpida, ela sendo ríspida, ela sendo autoritária, por que eu vou obedecer? Olha a responsabilidade que nós temos. Assim diz o Senhor, deve ser nossa regra em todas as coisas. Vou falar de novo. Assim diz o Senhor, deve ser nossa regra em todas as coisas. E todas quer dizer todas. Deus promete, aos que me honram, honrarei. Enquanto Daniel se apegava a Deus com firme confiança, o espírito de poder profético vinha sobre ele. Enquanto era instruído pelos homens nos deveres da vida da corte, era por Deus ensinado a ler os mistérios dos séculos futuros e apresentar às gerações vindouras, mediante números e símiles. Símiles quer dizer ilustrações. Mediante números e ilustrações, as maravilhosas coisas que ocorreriam nos últimos dias. Mas enquanto ele se apegava a Deus com firme confiança, era nesse momento, se ele deixasse um segundo que fosse de se apegar a Deus, confiar em Deus, não ser incrédulo, confiar, Deus estava com ele. Porque Deus diz, aqueles que vêm a mim com sinceridade, com coração contrito, com arrependimento, que só pode vir de mim mesmo, por meio do meu Santo Espírito, eu jamais vou lançar fora. E mesmo aqueles que são tão fracos, que não têm nada de fé, eles estão clamando, Senhor, me dê fé, eu jamais vou lançar fora. Eu jamais vou lançar fora. Essa é a promessa de Deus. Então, hoje o Senhor nos faz um convite. Qual será a nossa resposta? Hoje, agora, nesse instante, Deus faz um convite para cada um de nós. Qual será a nossa resposta? Vamos ver qual é o convite? Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Este é o convite que Deus tem para cada um de nós. Não endureçamos os nossos corações. Ele não quer que nós tenhamos o coração endurecido. Ele não quer isso. Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer que nós entreguemos todo o nosso ser a ele, porque ele é o nosso Deus.
Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus em quem nós aguardamos. Ele é o nosso Deus que nós ansiamos. Ele tem que ser Deus na nossa vida. Nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, me ajude a entregar o meu eu. Me ajude a entregar aquilo que eu acho que é certo. Que eu não tenha nada de mim mesmo. Mas que Cristo, a esperança da glória, vive em mim. Vamos orar ao nosso Pai que está no céu. Eu vou pedir permissão para me ajoelhar aqui. Santíssimo Deus, adorado Pai, obrigada, Senhor. Nos ajude, Pai eterno. Nos ajude, Senhor, assim como o Senhor ajudou a Daniel e tantos outros exemplos, Senhor, de homens e mulheres que foram transformados por si para a glória do seu nome. Nos ajude como mãe, Senhor, a sermos a mãe que o Senhor quer que nós sejamos, a mãe que o Senhor idealizou e sonhou para cada uma de nós, Senhor. Por favor, continue sempre conosco, Senhor. Sempre nos traga uma mensagem, Senhor, uma mensagem que vai nos transformar, que vai nos edificar, Senhor, para a glória e louvor do seu santo nome, e que a nossa resposta seja sempre sim, Senhor, sim, queremos, Pai, nos ajude, Pai, nos fortaleça, Senhor, com sua destra fiel. Dá-nos a tua paz, Pai, continue sempre, sempre conosco, em nome de Jesus, que reina para todo sempre. Amém, amém. Um ótimo dia para vocês, e que Deus continue nos abençoando, nos livrando de todo mal. E vamos continuar clamando pelo nosso filho. Um abraço.